Oi, vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Eu queria compartilhar algo muito íntimo, né? Mas que Deus tocou no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. É, Ontem eu estava fazendo meu devocional e eu fiz uma pergunta para Jesus. Eu falei assim: Jesus, o senhor pode fazer comigo o que o senhor fez com a Camila Barros? Camila Barros, para quem não conhece, né? Que ela é uma pregadora do meio evangélico. Ela é muito usada por Deus, né? Ela é usada pela misericórdia de Deus, ela é usada por ele. E aí, instantaneamente, Jesus me responde essa pergunta através da sua palavra, que encontra-se em João, capítulo 21 e o versículo 22, que diz assim: Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Para contextualizar aqui, Jesus ele ressuscita, ele vai ter com os seus discípulos. E ele tem uma conversa em particular com Pedro, né? E ali Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde, né? Jesus, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. E ele fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes ele fala isso. E no meio da conversa, Pedro pergunta sobre o discípulo João. E aí Jesus responde: o que você tem? Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? E ali eu entendi, né? Aquela resposta de Jesus para Pedro era a mesma para mim. O que eu tenho com o que ele faz com a Camila Barros? Quando, na verdade, eu tenho que olhar para aquilo que Deus tem que fazer na minha vida, né? Às vezes nós planejamos e projetamos coisas que nós achamos que é o plano de Deus para nossas vidas, né? Às vezes nós projetamos a nossa vida na vida do outro. E quando nós projetamos essa vida na vida do outro, nós nos frustramos. E aqui o que Jesus estava querendo falar para mim é que eu tenho que olhar para ele, né? Eu tenho que seguir ele. Quando ele fala assim para Pedro, venha comigo, é o quê? Olhe para mim, né? Não te importes conquistar a sua direita e nem conquistar a sua esquerda. O importante é que você tenha uma vida comigo. E eu aprendi aqui nesse devocional duas coisas. Eu aprendi que, uma, Deus, ele sempre vai ter uma resposta para as nossas orações. E ela nunca vai ser aquilo que nós queremos ouvir. Ela sempre vai ser aquilo que Deus quer falar conosco. Ela vai ser aquilo que Deus quer falar conosco. Então, às vezes, nós projetamos uma resposta. Eu achava que Deus ia responder, sim, Ismael, eu posso fazer aquilo que eu fiz na vida da Camila Barros. E não, ele não me respondeu da forma que eu queria. Ele me respondeu de outra forma. Ele respondeu: não, Ismaela, o que eu tenho contigo é contigo, e o que eu tenho com ela é com ela. E cada um tem o seu ministério, cada um tem espaço no reino de Deus. Cada um tem um projeto do qual Deus planeja. E a segunda coisa é que Deus sempre vai estar disponível para responder às nossas orações. Por mais bobas que sejam, por mais insignificantes que sejam, Deus sempre vai ter uma resposta para as nossas orações. E nós não devemos projetar, né, projetar a nossa vida na vida do outro. Porque quando nós projetamos a nossa vida na vida do outro, nós vamos nos frustrar. Né? Quando nós olhamos para a vida do outro, e às vezes a gente vê ele com riquezas, com carros, quando nós vemos ele prosperando, nós nos frustramos. Mas quando na verdade Jesus quer que nós olhemos para ele. Você pode não ter dinheiro, carro, casa, mas se você tiver uma vida com Deus, tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar. Mas o que Deus quer é que a gente venha com Ele. Então é isso. Eu queria compartilhar com vocês que Deus sempre vai responder as suas orações. Ele sempre vai estar respondendo elas. E nós temos que estar com os ouvidos atentos para a resposta de Deus, né? Independente de qual seja a resposta, seja positiva ou negativa. Ele sempre vai estar lá disponível para responder às nossas orações. E o segundo olhe sempre para Jesus. Que ele seja sempre o seu guia, o seu ajudador, que ele sempre seja a pedra fundamental daquilo que ele tem para a sua vida.
Porque quando nós olhamos para o outro e projetamos no outro, nós vamos nos frustrar. Mas quando nós olhamos para Cristo, a nossa vida ela se torna leve, ela se torna uma vida mais sem pesar, uma vida mais gostosa de se viver, uma vida alegre. Porque a palavra de Deus nos traz vida e vida com abundância. E é isso, eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Eu agradeço a cada um que ficou até o final do vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.